João 8, 21 a 59. João 8, 21 a 59. A Escritura diz o seguinte: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: quem é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho um demônio. Pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. A quem a busque e julgue, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram os judeus: agora estamos certos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória nada é. Porque quem me glorifica é o Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele. Mas Jesus se reocultou e saiu do templo. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus que está nos céus, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente,
que o Senhor nos guie, que o Senhor também, ó Deus, permita que possamos compreender para o Teu texto, nos ilumina, ó Pai, abençoa o Teu povo, ó Deus. Eu também te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe as reuniões, ó Pai, que se Tu quiseres, ó Deus, será realizada amanhã, lá em Prazeres e também lá em Camaragibe. E quinta-feira também a reunião de oração que será feita aqui em Arthur, caso o Senhor assim permita. Nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pegue as pastinhas que eu coloquei aí. Vamos cantar o hino 23. Está na página 13. Hino 23, página 13. Hino 23, página 13. Hino 23, página 13. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, trouxe-me alívio à alma, e vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus honra. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Sei que hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus honra. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. Por ela Deus salvou-me, deu-me perdão e paz. Salvo-se em verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus honra. João 8, irmãos. Bom, irmãos, na semana passada eu não pude vir, né? Eu fui levar a Vânia no médico. Então, só para entrar na lembrada geral, né? Tudo aquilo que o Senhor tinha falado, né? Foi lá na festa do tabernáculo, né? Então, o nosso texto começa dizendo assim, em forma: de outra feita,
lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, olha só, irmãos, essa de outra feita aqui, o texto não nos esclarece se foi no mesmo episódio, né, na mesma situação, lá da festa dos tabernáculos, certo? Então não tem como a gente fazer conjectura, se foi ou não se foi. O texto só vai dizer, né, de outra feita. Agora, é interessante aqui, irmãos, o que o Senhor vai dizer aqui. O Senhor, mais uma vez, ele vai... Lembre-se que essa festa do tabernáculo é a última festa do calendário anual. No próximo ano, na primeira festa, na Páscoa, o Senhor vai ser preso. Tá? Então o Senhor vai dizer, olha, eu vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. E aqui é bem interessante, irmãos, porque aqui a gente já tem um anúncio, né, de algo que haveria de acontecer. Esses oponentes do Senhor Jesus, o Senhor já está dizendo desde sempre, né, vai dizer lá na frente, né, vós tendo por pai o diabo. Também vai dizer, né, porque vocês não foram dados a mim pelo Pai. E é interessante, irmãos, que de posse desse conhecimento, né, o Senhor como sendo Deus homem, o Senhor já dá uma sentença uma sentença a respeito deles. Vós perecereis no vosso pecado. Vós perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então aqui nós já temos já algo, né, que é um anúncio do decreto, né? Nós já temos um anúncio do decreto aqui para aquelas pessoas. O Senhor diz, olha, eu vou retirar-me e para onde eu vou vocês não podem ir. E além disso vocês vão morrer nos vossos pecados. Então eles diziam, né, terá ele a casa a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. É a leitura que eles fazem, né? E o Senhor prossegue. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu Deus deste mundo não sou. E é interessante porque a gente tem essa compreensão, porque lá em João 17, né, na oração sacerdotal, o Senhor vai dizer, né? Não peço que os tirais do mundo, mas o que guardais do mundo. Eu não sou do mundo, como também eles não são. Então isso é bem interessante, como é que Jesus classifica sempre seus eleitos, não é? O Senhor Jesus classifica a igreja, o seu povo, aqueles que o Pai deu a ele, como pessoas que não são deste mundo. Então vocês percebem aqui, irmãos, essa compreensão da nossa real cidadania. Nós somos cidadãos do céu. Entende, irmãos? Então Jesus diz, olha, vós sois aqui de baixo. Vocês não são do céu. E é por essa razão que eu falei, né, que aqui nós temos um anúncio do decreto, né, daquilo, do destino espiritual deles, né, que o Senhor vai dizer, vós perecereis no vosso pecado. Entende? Vós perecereis no vosso pecado. E o verso 24 vai dizer isso, né, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E eles não poderiam crer no Senhor Jesus. Então sempre bom a gente compreender, irmão, da seguinte forma. Por que é que tais pessoas não poderiam crer no Senhor Jesus? Não é? Hoje o falso evangelho diz da seguinte forma. Tais pessoas não poderiam crer no Senhor Jesus porque não aceitaram o Senhor Jesus. Tais pessoas não poderiam crer no Senhor Jesus porque tiveram um coração rebelde e porque não quiseram vir a Cristo. Irmãos, mas a pergunta é, por que é que eles não poderiam crer no Senhor Jesus? E a resposta, irmãos, é o verso 23. Vós sois cá de baixo. Vós sois do mundo. Entende? E é interessante, irmão, que a gente compreende isso aqui, porque lá em João 17, não é? O texto vai dizer o quê? Volta a dizer novamente, não é? O Senhor vai dizer, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiastes, tu me deste. Então a pergunta é, por que é que Jesus está dizendo isso para ele? Por que é que Jesus está dizendo isso para ele? Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Mas a grande questão é, eles poderiam crer? Não. De hipótese nenhuma.
Porque só vai crer, irmãos, aquele que o Pai deu a Jesus. Agora, dentro desses homens, né, que a gente já viu, dentro dos fariseus, havia os que creram. Havia os que creram. É porque eu estou um pouco meio adoentado, irmãos, porque estava com gripe. Havia os que creram. Não é? Quando Paulo vai visitar lá Jerusalém, Tiago vai dizer que centenas creram no Senhor, inclusive da seita do fariseu. Então é óbvio que muita gente vai crer no Senhor Jesus, mas muita gente não vai crer, irmãos. Agora a problemática, irmãos, por causa do evangelho arminiano, não é? Que colocou na cabeça das pessoas que a pessoa não pode vir a Deus, não pode crer em Cristo, porque ela não creu, porque ela não foi persuadida o suficiente. A Escritura não vai dizer isso, irmãos. A Escritura vai dizer lá em João 1, não é o verso 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem por causa da carne, nem da vontade humana, nem do sangue, mas nasceram por causa de Deus. Então é necessário que a gente tenha sempre essas linhas, sabe, de compreensão no Evangelho de João. Por exemplo, vocês são daqui do mundo. O que é que o Senhor está querendo dizer? Está chamando eles de ímpios. Está chamando eles de reprovados. Olha, não rogo por esse, mas rogo por aqueles que tu me destes. Quem são esses que o Pai deu a Jesus? Aqueles que vão crer. Entendeu? A gente viu isso em João 6, vem aqui em João 8, vai ver em João 10, João 17. Então, João capítulo 1. Tá? Então o Evangelho de João, ele tem essas linhas mestres para a gente compreender. Então observa cá, o verso 25. Então lhes perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram o que eles falavam do Pai. E mais uma vez eu volto a dizer, por que eles não atinam? Por que eles não conseguem entender? Irmãos, se nós compreendermos isto, isso servirá, irmão, de alento e de incentivo para nós em nossa evangelização. Por exemplo, às vezes, o crente, né, principalmente quando nós conhecemos a palavra de Deus, a doutrina, né, e nós conhecemos que só quem vai dar ouvido é quem o Pai trouxer, certo? Ou quem o Filho o revelar, conforme diz lá em Mateus 11, ou quem o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, você percebe que na operação de convencimento a Santíssima Trindade está envolvida. Então às vezes a gente se esquece dessa bendita verdade e às vezes, sabe, a gente fica desanimado em evangelizar. Às vezes a gente diz: para que é que eu vou pregar? Eu tenho pregado, às vezes eu entrego um folheto. Eu espero que vocês estejam repassando aqueles áudios que eu estou mandando para todo mundo, viu, de evangelismo. Repasso lá para os meus contatos, mas ninguém vem. Aí fica com aquele desânimo. Irmãos, mas por que a bendita doutrina da predestinação ela serve de alento para o povo de Deus? E serve de encorajamento? Porque, irmão, o Senhor Jesus já tem dito aqui, irmãos, que só vai vir aquele que o Pai der. Aquele que o Pai der. O próprio Senhor Jesus também nos ensinou o que nós deveríamos fazer quando a gente pega uma pessoa que ela é renitente, uma pessoa que é zombador, uma pessoa que é incrédula. O Senhor Jesus não manda nós ficarmos insistindo. Estão lembrados o que tem que fazer? Bater o pó, bater o pé, né, o solado dos pés, né, por assim dizer, o pó do solado dos pés e ir embora. O que importa, irmãos, é que cada um de nós tenhamos a convicção que no processo de evangelização nós estamos em busca dos eleitos de Deus. Entende? Nós estamos em busca dos eleitos de Deus. O Senhor Jesus, irmãos, ele retratou essa verdade em tantas parábolas. Vocês estão lembrados daquela parábola que ele disse que o reino de Deus é semelhante a um pescador que lança a rede no mar?
e que atrai o quê? Peixe ruim e peixe bom. Então na cabeça da gente, a gente acha que toda rede que nós lançarmos só vai atrair peixe bom, e não é verdade. E não é verdade. O que importa, irmão, é que a gente não esmoreça. O que importa é que a gente compreenda que a ordem de pregar o evangelho é para todo mundo. Então, quando você não deixa de pregar o evangelho, quando você deixa de falar de Cristo, quando você deixa de compartilhar, você pode até me dizer: ah, pastor, mas eu não tenho jeito. Mas você vê, irmão, hoje nós temos tantos mecanismos, entendeu? Por exemplo, tem esses áudios que eu tenho enviado para vocês, que eu espero sinceramente que vocês estejam compartilhando. Entende? Às vezes é o quê? É um recorte, é um texto, entendeu? Você pode repartir um versículo da Bíblia. Todo mundo tem Bíblia no celular. Quer dizer, só é você querer fazer. Então, às vezes, é a pessoa que não quer fazer. E fique sabendo, irmão, que quando você não quer fazer, você está pecando. Porque a ordem de pregar o evangelho só não é para o pastor, não, é para todo mundo. Então você está pecando. E você não vai ter desculpa para chegar diante do Senhor Deus e dizer: ah, Senhor Jesus, olha, tu sabes, né, Senhor, eu não tenho oratório, eu não sei falar, eu não tenho muito estudo. Ah, o Senhor vai dizer: mas você tem um celular. E você tem uma Bíblia no celular. Por que é que você não compartilhava um versículo bíblico? Qual é a tua desculpa? Não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa. Ah, Senhor, mas por que, Senhor? Eu fiz tanto isso, sabe, Senhor? Mas sei lá, eu fiquei desanimado, porque ninguém vinha. E quem disse a você que a obrigação de converter o homem é sua? A sua obrigação é espalhar a mensagem. E eu não disse no texto? Eu não disse nas parábolas que a rede que viesse não só seria constituída de peixes bons? Então, irmão, nós não temos desculpa. O que tem é pecado, né? O que tem é pecado. Porque, irmão, vemos e convenhamos. Qual o trabalho que dá você sentado na tua casa, você selecionar um versículo bíblico e compartilhar para o teu grupo de contatos? Um grupo familiar. Qual é a dificuldade que tu tens? Eu estou mandando os áudios lá. Você compartilhar os áudios. Qual a dificuldade que tem? O irmão Alessandro começou a fazer lá uns textos. Qual é a dificuldade que você tem de selecionar e enviar? Nenhuma. Aquilo não vai te custar nem 5 segundos do teu precioso tempo de 24 horas. Estão compreendendo, irmãos? Então, vê só. A própria Escritura nos diz, irmãos, aqui, ó, isso aqui, ó, a respeito de que, por que é que eles não creram? Então, isso daqui é para você que está dizendo, eu estou desanimado porque eu tenho falado e ninguém vem. Mas só vai vir, irmão, quem Deus quer. A minha obrigação é anunciar. Lembre-se também que a tua pregação, ela tem dois cheiros, né? Cheiro de vida e cheiro de morte. Então, irmãos, olha, não há nenhuma desculpa, irmãos. Não há. Se você pensar em uma desculpa aí, não há. O que há é desinteresse e pecado. Tá? Então, observa. Vamos voltar para o texto. Jesus continua falando para eles, né? Jesus, no verso 28. Quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. A ideia de levantar o Filho do Homem aqui refere-se à crucificação do Senhor, tá? Quer dizer, é interessante que não é que eles viriam a crer, sabe? Mas observa aquela questão, ó. Depois que eles levantassem o Filho do Homem, tudo que iria acontecer posteriormente. Até mesmo, sabe, a vinda do Senhor no último dia, para julgar o mundo. Quando todo mundo estiver lá dentro do trono branco. Quando essas pessoas aqui estiverem diante do Senhor Jesus no trono branco, eles saberão que aquele de quem eles disseram tem demônio, é samaritano, é mentiroso, pega a pedra para jogar nele, ele é o Deus homem. E eles vão saber, irmãos. Aliás, né, como já sabem, porque essas pessoas aqui que morreram, elas já estão experimentando sofrimento, não sofrimento eterno. Elas estão naquilo que é chamado estado intermediário do sofrimento. Entendeu? O mesmo estado intermediário lá que o rico lá,
O rico da história de Lázaro já está gozando sofrimento. No último dia, esses ímpios aqui irão ressuscitar, receberão um corpo e serão lançados no inferno. Então, desde já, eles já sabem que a este homem, que eles chamaram de samaritano, que eles chamaram de endemoniado, este Jesus era o Deus homem, é o Filho de Deus. Então, isso que o texto está dizendo, ó, quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Eles já sabem, irmãos. Como todos aqueles ímpios que mataram os cristãos no primeiro século, como todos os ímpios que já morreram, todos eles já sabem hoje quem é Jesus. Que Jesus é o Filho de Deus. Que o homem só tem vida eterna se crê nele. Entende? E observe, irmãos. Então sabereis, o verso 28, que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu acho interessante essa fala do Senhor, né? Observa a consciência da missão do Senhor Jesus. Ele vai dizer, eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Então, pessoal, irmão, a gente poderia dizer, né? Ah, mas Jesus aqui é Deus, né? Jesus aqui é Filho de Deus, sem pecado, servo sofredor. Verdade. Mas, irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, algo que nós deveríamos perguntar para nós mesmos era isso aqui, ó. Será que a gente tem feito, irmão, o que agrada o Senhor? Será que a gente, à semelhança do Senhor Jesus, tem feito o que agrada a Deus? Aí eu volto novamente a encarcar nesse ponto do evangelismo. É ordem do Pai que a gente evangelize. Porque os eleitos só irão nascer. Paulo pergunta, como irão crer se não há quem pregue? E volta a dizer, hoje você não tem a desculpa de dizer, ah, mas eu não sei pregar, ah, mas eu não conheço teologia, ah, mas o meu conhecimento de teologia é extremamente raso. Você não tem essa desculpa para apresentar. Você não tem. Você não tem. Então, quando você deixa de usar as ferramentas que Deus propõe para você, que Deus faz com que você tenha acesso, você não está fazendo o que agrada a Deus, está pecando. Entende, irmãos? E eu volto a dizer, qual é a dificuldade de você ir lá no YouTube compartilhar uma pregação? Por exemplo, nós gravamos, né, em áudio os estudos da terça e da quarta e dos sermãos. Todo mundo recebe, não recebe? Não é verdade? Qual a dificuldade de você compartilhar isso? Qual a dificuldade de você pegar uma pregação do YouTube de um pastor reformado e compartilhar? Qual é a dificuldade de você compartilhar um texto bíblico? Qual é a dificuldade de você ir lá no YouTube e pegar uma música de um grupo cristão reformado que tem uma letra cristã séria e boa, bíblica, e compartilhar? Qual a dificuldade? Nenhuma. O que tem é pecado. E quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente está pecando contra Deus. E o Senhor vai dizer o que? O Senhor Jesus diz o que é aqui, ó. Que sempre faz o que lhe agrada. Então, irmão, a gente deve ter como exemplo o nosso mestre. Sabe? Alguém poderia dizer, eu vos pergunto, irmãos, será que quando Jesus estava pregando para esses homens, Jesus estava pregando para esses homens para ver se eles iriam se converter? Estava? Não. Jesus já sabia. O próprio Senhor começa o discurso como? Para onde eu vou, vocês não podem ir e vocês vão morrer nos vossos pecados. Então alguém poderia dizer, bom Senhor Jesus, se tu já sabe que eles são reprovados, por que o Senhor continua pregando? Sabe por quê, irmão? Para manifestar a ira de Deus. Porque Deus é glorificado tanto nos vasos de misericórdia como nos vasos da ira. Romanos 9 vai dizer isso. Então nós temos que pregar. Nós temos que pregar. Ah, mas o que eu tenho pregado não tem adiantado nada. Está errada a tua percepção. O que você vai dar contas a Deus é se você pregou ou não. Não é o resultado. É lógico que a gente se alegra quando a gente prega o evangelho, a gente vendo Deus trazendo homens. Quem é que não se alegra? É lógico que quando a gente se alegra de estar pregando o evangelho, uma pessoa diz, eita, irmão, eu compreendi, irmão.
Eu agora sei porque é que eu preciso de Jesus. Irmão, se não fosse o evangelho eu estaria perdido, indo para as trevas, no caminhando nas trevas, indo para o inferno. Então, irmão, eu creio em Jesus. E é lógico que se alegra o coração da gente. Mas é verdade também, irmão, que nós vamos pregar e pessoas vão zombar, vão ridicularizar, vão rir, vão dizer, não creio nisso não. E você vai voltar para casa, meu Deus do céu, perdi meu tempo. Perdeu não, meu irmão. Não se perde tempo servindo a Deus. Você perde tempo não servindo a Deus. Você perde tempo quando você não está fazendo o que Deus mandou você fazer. Você está perdendo seu tempo mesmo. É como eu já falei aqui certa vez na igreja, né? Eu não sei se assim será, mas bora imaginar como se assim fosse. Lá, diante do trono branco, a fila dos crentes, dos remidos, né? Tudo à direita, a gente tudo à direita, esperando a nossa hora. Não para recebermos o julgamento se seremos salvos ou não, porque nós já somos salvos. O nosso nome já está escrito no livro da eternidade desde a fundação do mundo. Mas então, por que é que nós compareceremos ante o tribunal de Cristo? Por que é que nós compareceremos ante o trono branco? Para termos as nossas obras julgadas. Aí você já imaginou o cabra ali? A consciência dele já, eita, eu passei uma vida toda enterrando talento. E o cara na perspectiva de ser chamado servo mau e infiel. Hein? Já pensou nisso? Já pensou nisso? Quando chegar a tua vez, você vai ser chamado pelo nome, viu? Todas as tuas obras, aquilo que tu lançaste sobre o fundamento que é Cristo, é equivalente a feno, palha e madeira. Não receberás galardão. Ou então, tu recebeste talento. O que tu fizestes? Senhor, eu estava ocupado. Senhor, eu estava sem tempo. Perder tempo, irmão, é não trabalhar para Deus. Aprenda isso. Perder tempo é não trabalhar para Deus. Perder tempo é não fazer a vontade de Deus. Porque tudo isso aqui vai passar. Você corre atrás de trabalho, corre, esquecendo que Deus dá os seus enquanto eles dormem. Se Deus não te abençoar, se Deus não abrir porta de emprego, se Deus não te dar saúde, tu não vai para canto nenhum. E você está deixando de fazer a vontade de Deus. Isso é loucura, irmão. Isso é loucura. O Jesus diz o que aqui, ó? Sempre, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Porque eu faço o que sempre lhe agrada. Aí observa o verso 30. Dito estas coisas, muitos creram nele. Aí você diz, eu creram no Senhor? Não. O Senhor agora vai testar. Porque muitos dizem, eu creio em Jesus, né? Da boca para fora, né? Se você fizer uma enquete, você vai aqui na rua da igreja. Quem ama Jesus? Eu acho que dificilmente alguém não vai levantar a mão, não é verdade? Dificilmente alguém não levantará a mão. Quem crê em Jesus? Dificilmente alguém não vai dizer que crê. Só se tiver algum ateu mesmo convicto que sustenta a palavra e diga, eu não creio nem eu amo. Aí a opinião dele, entendeu? Mas se você perguntar, a maioria das pessoas, a absoluta da maioria das pessoas, eu amo Jesus, eu creio em Jesus. E aconteceu o mesmo. O Senhor falando isso, muitas disseram, eu creio. Mas sabe o que é que Jesus vai dizer? Veja aí o verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade o libertará. Observa aqui. Jesus falou isso aqui para quem? Para pessoas que tinham ouvido o que Jesus estava falando, e essas pessoas que tinham ouvido o que Jesus estava falando disseram, eu creio em ti. Fala, Gilson. Por isso falar a verdade, é o que? A palavra é ele. A palavra, os seus ensinos, crê nele. Entende? Crê nele.
Por isso, Gilson, que é muito sério, sabe? E a gente tem batido nisso direto, né? Essa questão, sabe, que muitas pessoas aí creem no falso evangelho e na cabeça delas, sabe, elas estão tranquilas. E não há dois caminhos, só há um caminho. Sabe? Só há um caminho. E observa aí, ó, preste atenção nisso, eu quero que vocês entendam isso. Ó. Jesus estava falando essas coisas, alguém disse para Jesus, né? O verso 30 diz, muitos creram nele. Não é? Então se você passa aqui, você dizer, ó, coisa boa. Houve quem cresce. Mas irmãos, vamos ver o texto. Vamos ver o texto. O Senhor olha para essas pessoas e diz o seguinte, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a pergunta aqui que eu faço é da seguinte forma. Para que a verdade liberte, é necessário o quê? Certo, conhecer e o que mais, Gilson? Hein? Isso, permanecer. Preste atenção novamente nisso aí, ó. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí observe, e conhecereis. Percebe isso? Esse izinho aí. Ou seja, olha, se vocês permanecerem nas minhas palavras, aí vocês vão acontecer o que com vocês? Por causa da vossa permanência, o que é que acontece com vocês? Hein, irmãos? Por causa da vossa permanência, o que é que acontece? Oi? Por causa da permanência, vocês vão conhecer a verdade. Ou seja, a libertação da palavra e a permanência da palavra não vem simplesmente pela simples confissão. A confissão é o começo. Então alguém pode dizer, eu tenho Jesus. Bom, como é que eu sei que tu tem Jesus? Como é que eu sei que tu tem Jesus? Tu tem que fazer o quê? Hein? Como é que eu sei que tu tem Jesus? Tu tens que fazer o quê? O que é que o texto diz? O que é que o verso 31 diz? Hein, irmãos? O que é que o verso 31 diz, irmãos? Permanecer em que, Gilson? Quem permanece na palavra é o que, Gilson? É. E observe, sois o que? Verdadeiramente meus discípulos. E só aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a pergunta é, tem liberdade fora de Cristo? Tem liberdade fora para permanência nos ensinos de Cristo? Não. Não. Mas não tem mesmo. Então veja só a seriedade da coisa aí. Aí alguém pode dizer, mas, vamos pensar na seguinte situação. Mas eu vou usar a linguagem arminiana, tá bom? Mas eu aceitei a Cristo numa igreja mal assombrada. Onde não se ensina a palavra de Cristo, onde não se ensina o verdadeiro evangelho. A pergunta é simples. Eles têm como permanecer na palavra dele? Tem como? Ou então a pessoa diz, eu aceitei a Cristo, mas eu não vou para a igreja nenhuma. E aí? Tem como? Irmãos, se vós permanecerdes na minha palavra, e aí veja a importância, irmão, de conhecer a palavra. Porque a pergunta é, como é que você sabe que você permanece na palavra?
Porque você só é discípulo se você permanecer na palavra. A verdade só vai te libertar se você permanecer na palavra. Então a pergunta é, como é que eu sei que eu permaneço na palavra? Se eu não estou debaixo do verdadeiro evangelho. Estão entendendo, irmãos? Estão compreendendo? Aí você compreende porque Paulo disse, olha, se porventura vier um anjo, ou até mesmo um apóstolo, e vos anuncia evangelho diferente do que eu tenho anunciado, é anátema. Aí Paulo lá em 1 Coríntios 15, verso 2, vai dizer da seguinte forma, olha, só vai ser salvo se você retiver a palavra tal como vos preguei. Porque não há dois caminhos para a salvação. Não há três, não há 2, 3, 4 tipos de evangelho, só há um evangelho. Então o homem tem que voltar para a palavra, o homem tem que olhar a palavra, o homem tem que estudar a palavra para poder saber se ele é verdadeiramente salvo. Porque não é a simples confissão. Vamos mandar um pouquinho mais. Aí observa. Responderam-lhe. Quem respondeu? Hein? Isso. Não é a sequência natural do texto? Aí observa aí, ó, depois que Jesus disse isso, não é? Só foi um testezinho rápido, um rapidozinho assim, ó. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu seres livre? Oxe, que rebelde é essa? Tu não tinha crido no 30? A confissão da boca para fora, não verdadeira, se manifesta quando o pecado é confrontado. Irmão, a gente vê isso todo santo dia. Quantas pessoas aqui você já abordou que se diz crente e você vai falando, irmão, bora estudar a escritura? É o quê? Estudar a escritura. Não, irmão, não tem tempo não, irmão. Peraí, e tu não é discípulo? Como é que tu não quer estudar a escritura? Ô irmão, eu estou aqui com um estudo bíblico, irmão, que fala sobre a eleição e a predestinação. Não creio nisso não. Irmão, não quero isso não. Ó irmão, esse negócio assim da sua igreja aí, eu não interessa não. Não, irmão, não é da minha igreja não, irmão, é da Bíblia. Ah, pega a sua Bíblia aí, a sua Bíblia aí, da sua igreja aí, vá, abra aí. Pega a Bíblia da sua igreja aí, abra aí. Irmão, não tem interesse não. Oxente, irmão. Mas irmão não é discípulo? Mas eu... Percebe? Aí eu pergunto, isso só aconteceu comigo ou acontece com vocês também? Hein? Já aconteceu com vocês? Não é estranho? Não é estranho? Mas sabe o que é estranho? Observa aí, ó. Responder de imediato, olha a reação deles. Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu seres livre? Replicou-lhe Jesus. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem seis que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Espera aí. Procurais matar-me? Os que tinham crido, entre aspas. Jesus revela o que está no coração, mano. Jesus revela o que está no coração. Vocês são escravos do pecado. Vocês procuram matar-me. Entendeu? E observa o que ele vai dizer aqui, ó. O verso 37. Porque a minha palavra não está em vós. Está vendo? Ó?
porque a minha palavra não está em vós. Observe isso aí. Pastor, essa aqui não tem, dizer, o Senhor Jesus dizendo assim, mas eu amo vocês, eu vou deixar as coisas assim mesmo. Não tem isso não. Jesus está dizendo, né? Agora, vem ver uma coisa engraçada, ó. Todo esse diálogo que começa assim, informa. Muitos creram nele. Aí ele começa, se você permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O Senhor começa assim. Então conhecereis a verdade vos libertará. Aí eles dizem, que conversa? A gente não é escravo de ninguém. Tem pro pai Abraão. Não é? Continua. Ó, quem comete pecado é escravo do pecado. Eu sei que vocês são descendência de Abraão. Sei disso. Jesus não nega isso no verso 37. Não é da descendência física, não é? Não espiritual. Aí o Senhor vai dizer, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Certo? Aí ó, o Senhor vai dizer, vocês procuram me matar. Aí sabe o que é interessante aqui, irmãos? É o finalzinho do verso 37. Como é que termina o verso 37? Como é que termina o verso 37? Porque a minha palavra não está em vós. Então segue-se que o que, irmão Cristiane? Se a minha palavra não está neles, e se para poder ser discípulo, a palavra tem que permanecer o quê? Na palavra, então eles não são o quê? Discípulos. Então a crença deles, entre aspas, era o quê? Mentirosa. Sabe a melhor maneira que a gente faz, irmão, para ver quem é crente e quem não é, irmão? É isso aqui, ó. Como é que tudo, irmão, vem cá, me explica esse mistério aí. Tu se diz cristão e tu não ama a escritura. Tu se diz cristão e não gosta de estudar a Bíblia. Tu se diz cristão, mas não tem fome e sede da palavra de Deus. Tu se diz cristão, mas não quer estar no caminho do Senhor. Como é isso aí? Hein, irmão? Tu se diz cristão, mas só vive na prática do pecado. Tu se diz cristão, mas vive fazendo coisa errada. No teu trabalho, é sendo desonesto. Como é que se explica isso aí? Tu tem um cachorro na tua casa, tu maltrata teu cachorro, maltrata teu animal. Quem faz isso é ímpio, irmão. Que a Escritura diz que o justo se preocupa com a vida dos seus animais. E aí, como é que fica isso aí? Tu é casado, tu não honra tua mulher. Tu não toma cuidado dos teus filhos. Tu é desonesto. Como é que fica isso aí, irmão? E tu é crente? Só porque tu levantasse a mão, é? É mesmo, é? Ou então porque tu disse que crê em Jesus, é? É mesmo, é? Olha aqui, ó. Não, a gente crê em ti. Gostei da tua fala. Tu conversa bem, tu é desdobrado. Tu é desdobrado. Entendesse? Tu é desdobrado. Eu gostei da tua fala. Eu creio em tu. Tu crê em mim, é? Permanece na minha palavra. Aí tu vai ser livre. Conversa, não. Sou filho de Abraão. Sou escravo de ninguém, não. É sim. Tu comete pecado. Eu sei que tu, biologicamente, tu descende de Abraão. Eu sei disso. Como também eu descendo. O Senhor dizendo, né? Ele não disse isso, mas no diálogo, né? Entende? Agora, olha. Quer que eu diga uma coisa, vocês querem me matar. E sabe por que vocês fazem isso? Por quê? Porque a minha palavra não está em vós. Então, se a minha palavra não está em vocês não podem perseverar na palavra. E se vocês não podem perseverar, você não é meu discípulo. Mas peraí, não eram os cabras que tinha dito que crê em Jesus? Pois é. É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu estava vindo com o rapaz do Uber, aí ele estava me mostrando uma banda.
forró gospel, alá limão com mel. Aqueles gritinhos tudo do vocalista do Limão com Mel, a mesma coisa. Os caras tocam bem, instrumental bom. Eu digo, meu pai do céu. o baixista toca muito bem o baixo, entendeu? Uma marcação de baixo bonita, o teclado. O baterista, entendeu? Limão com mel mesmo. Pra quem gestou limão com mel, né? E já aqueles forró estilizado, bonitão e tal. Entende? Aí o cara para dar o H menor, aí fala lá em Deus, Jesus, mesma coisa. As meninas dançando, o cara dançando e tal. Aí você vê, né? É o mundo, meu irmão, dentro da igreja. É o mundo dentro da igreja. Entendeu? É o mundo dentro da igreja. Mesma coisa. Mesma coisa. Aí ele perguntava, e ele mostrando o senhor, cara, Aí ele perguntava, quem é que tá apaixonado aí? Aí dava aquele gritinho lá do vocalista do Limão com Mel lá, o antigo, né? Entendeu? Mesma coisa, cara. Cópia. Então às vezes a gente diz, não, eu creio em Jesus, a igreja tá cheia de jovem. Cheia de quê, irmão? Cheia de quê? De pessoas que você diz, vamos estudar a escritura? Ou não? Agora marque uma sorvetada, uma talha só de sorvete com sonzinho de forró gospel, a lá limão com mel, enche. Aí você pergunta, peraí, o que é que a escritura diz? Às vezes, irmãos, as nossas igrejas, né, reformadas, é soft só, né, irmão? Igreja pequena, sem recurso. Mas, irmão, a gente tem que perseverar. Porque a marca do discípulo é a perseverança na palavra. Se Deus o livre, irmão, que Deus assim não permita, não envie esse castigo para nossas vidas, se as nossas igrejas se desviarem da verdade, se as nossas igrejas deixarem de dar importância fundamental à escritura, se a gente começar a fazer a abertura para encher, crescer por crescer, para, sabe como é que é? A gente vai deixar de ser igreja de Cristo e se tornar a sinagoga de Satanás. E vai encher a igreja de ímpio. E se iludindo, né? E se iludindo. Não, mas aí o pessoal está aceitando Jesus, a gente está tirando o jovem das drogas. Tá não, irmão. Tá não. Porque o que liberta é a palavra. O que liberta é a permanência na palavra. Percebe isso? O texto de João 8,32, não é? Que vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Esse texto está depois de quê? Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e a verdade, e conhecereis a verdade, aí que entra o texto. Mas só vai conhecer a verdade, só vai ser liberto se permanecer na palavra. Então também não tem essa conversa de dizer, mas eu vi o evangelho e já estou liberto. Não, fininho. Você tem que ouvir. Você tem que ouvir e permanecer. Entende? Ouvir e permanecer. Quem é do alto, irmãos, quem foi dado a Jesus pelo Pai, vai permanecer. Aí o verso 38 diz, né? Eu falo das coisas que vi junto em meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Aí o Senhor agora começa a dar de canela de ferro. O Senhor reconhece, geneticamente, biologicamente, vocês são descendentes de Abraão. Mas espiritualmente não. Não. Mas eles dizem, né? Nosso pai Abraão, diz Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. É simples isso, né, irmão? Se você é filho de Deus, pratique as obras de Deus, meu irmão. Se você é servo de Cristo, se Cristo é teu Senhor, pratique as obras de Cristo. Faça o correto, permaneça na palavra. Não é? Mas agora procurais matar-me. Jesus volta novamente a esse tema. A mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai.
Disseram ele: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. O discurso geral, né? Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de vós, de fato, vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Aí mais uma vez, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E por que eles eram incapazes de ouvir a palavra? Por quê? Porque Jesus estava falando uma linguagem muito acima, muito elevada, palavra difícil. Não, irmão. O que é que o verso 44 vai dizer? Vós sois de quem? Do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida. Por isso que vocês são homicidas, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque dele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu digo a verdade, vocês não creem. Aí é a resposta. Por que é que não crê na verdade? Por que é que não ama a verdade? Por que é que não vem para a verdade? Por que é que não permanece na verdade? Por que tem raiva da verdade? Aí o texto dizendo: todas as vezes que nós saímos para pregar o evangelho, irmãos, nós nos deparamos com essa situação. Entende? Então aqui você tem. Aqui não é questão de o sermão está duro, não sei o quê, é porque a liturgia é desse jeito, é porque o culto demora, entendeu? Não tem nada disso não, irmão. Não tem nada disso não. A verdade é essa aqui, ó. Ao Senhor vai dizendo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Simples, né? O Senhor está fazendo perguntas que já tem a resposta. Mas quando ele faz várias perguntas que já tem a resposta, já é para mostrar para eles, evidenciar para eles o que eles são. Quem é de Deus faz o quê? Isso! Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dás ouvido, porque não sou de Deus. Eita! Eita! Tá vendo tu? Tá vendo tu, irmão? Olha a resposta aí, ó. Mas pastor, eu tenho pregado, eu tenho feito, mas ninguém vem. É, meu filho. Primeiro, não depende de você. E segundo, lembre-se do texto. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvido, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que esse samaritano tem demônio? Não é mesmo? A reação deles. Nada mais natural, né? Eles não são de Deus, tem que afrontar mesmo o Senhor Jesus, né? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá vir a morte eternamente. Sabe o que é interessante aqui, irmão? Se alguém não o quê? Se alguém não guardar a minha palavra, se alguém guardar a minha palavra, deixa eu corrigir aqui que eu falei errado. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. É guardar, viu, irmão? Sabe o que é interessante essa ideia de guardar aqui? Porque tem muita gente que acha da seguinte forma: eu estou salvo. Por que tu estás salvo? Porque há 20 anos atrás eu entendi de uma igreja e o pastor lá fez um apelo, eu levantei a mão. Foi. Sim, mas tu tá aí no mundo, tu tá aí vivendo aí normal, tu não vai para uma igreja. Como é esse esquema aí? Não. O pastor lá disse que só era eu levantar a mão
tal. O texto está dizendo o quê, irmão? Meu irmão, o que é que o texto está dizendo? No verso 51. Se alguém guardar significa o quê? Permanecer. Se alguém guardar, se alguém permanecer, não verá a morte eternamente. Sabe por que isso aqui é necessário que a gente realce, irmãos? Porque isso aqui vai falar sobre a doutrina da perseverança dos santos. Aqueles que Deus chamou vão perseverar na fé. Aqueles que Deus chamou das trevas para a luz vão perseverar na fé. Entendeu? E perseverar na fé, perseverar na igreja, debaixo da doutrina dos apóstolos. Não existe isso, dizer, eu levantei a mão há 20 anos, mas não faz 20 anos que eu não piso o pé na igreja. Ou então, quando eu morava em Caruaru, que eu fazia parte lá da IPB, Central de Caruaru, aí eu achava engraçado que no final de ano, né, lá eles fazem o culto de 31 de dezembro, né, como a maioria das igrejas presbiterianas faz, começa de 10 horas da noite e vai até meia-noite e pouca. A gente, há muito tempo, a gente já tentou fazer isso aqui na congregação, mas não deu muito certo. Não é? Mas lá o pessoal que tem esse hábito, o pessoal faz, né? Mas o que eu achava engraçado era os fantasmas que apareciam na igreja. Sabe? Você dizia, esse cara é crente, é? Esse cara é crente, é? Tinha um mesmo lá que na época, né, eu conhecia ele tocava numa banda de rock de viés satânico, sabe? Aí o cara aparecia na igreja. Porque a família dele ele aparecia lá e tal. Fazia, uxi, que doideira, meu irmão. Aparecia os fantasmas, cada fantasma mais assombrado do que outro, sabe? Aparecia lá. Mas, irmão, o que eu estou querendo dizer, irmão, é isso, sabe? Porque muita gente disse, não, mas eu aceitei Jesus há 35 anos atrás. O cara não vai para uma igreja, o cara não tem permanência no evangelho, o cara não tem permanência na doutrina, o cara não tem comunhão dos santos, o cara não está debaixo da oração, do sacramento da palavra, ele não sabe nem que danada é isso, mas na cabeça dele eu sou salvo. Mas não, irmão, não, tem que guardar, tem que permanecer. Entendeu? Tem que permanecer, irmão. Perseverança dos santos. Entende isso? Não existe isso de, eu estou salvo sendo desigrejado. Isso é conversa, irmão. Isso é conversa. Isso é conversa. Quando você entende isso, você percebe da seguinte forma, sabe? Antigamente, né, o pessoal dizia, entregava os folhetos, né? Aí dizia, vá para uma igreja evangélica mais perto de sua casa, né? Não é verdade? Enquanto o correto é ele dizer, vá para uma igreja bíblica, seja onde ela for. Quando você entende isso aqui, irmão, cultuar a Deus, está debaixo da oração, do bendito sacramento, dos sacramentos, né? E da palavra, sabe? A igreja pode ser na China. Você vai. Porque a questão é, aqui na minha rua tem. Pronto, lá na rua onde eu moro mesmo. De forma bem rápida, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na minha rua. E na rua assim atrás. E numa descidazinha. 6. Não, minto. 7. Tem 7. 7 e tinha um que abriu pequenininho, era 8. Mas não sei se ela está lá. 8. E se eu subir um pouquinho mais, 9, 10, 11.
A pergunta é, quem é que prega o verdadeiro evangelho? Quem é que prega a palavra de Deus? A questão é essa. Então, às vezes o pessoal diz, mas eu vou sair da igreja. Por que é que você vai sair da igreja fiel? Só se sai de uma igreja fiel por 2 motivos. Só se sai de uma igreja fiel por 2 motivos. Aliás, por 3. 2 não, 3. Se você morrer, se essa igreja se tornar a sinagoga de Satanás, se ela apostatar da fé, certo? Ou então, se você for morar num canto extremamente longe, que fica inviável você vir. Mas mesmo essa terceira possibilidade aqui, ela não é legítima. Porque se a igreja providenciar meios para você vir, você tem que vir. Mas não deve sair de uma igreja fiel. É longe. Irmão, você não pode vir? Posso. Mas tenho aqui mais perto da minha casa. Mas é fiel, irmão? É uma igreja fiel? Prega-se a palavra de Deus? O que é que está sendo pregado aí, irmão? Não é outro evangelho não, feito Paulo falou lá em Gálatas? É, irmão. Eles aqui não creem um bocado de coisa. E por que é que você vai? Isso é pecado, irmão. Não tem isso. Observa aí, Por isso que eu falo essa questão de guardar. Isso é muito sério, irmão. Porque eu não poderei guardar as palavras verdadeiras do Evangelho se eu estiver num canto onde não se ensina essas palavras. Irmão, isso aqui não é difícil de compreender, não. Eu vou fazer uma pergunta aqui, por exemplo, aqui a gente tem algumas irmãs que são mães de família. Se você terceiriza a criação dos seus filhos para outras pessoas que vão dar uma criação errada a seus filhos, você poderá reclamar? Hein? Se a irmã Cristiane pegar Ellison e Cris e diz, a partir de hoje eu não vou mais educar vocês dois. Vocês vão ser educados por determinada pessoa, que não tem nada a ver, que tem costumes errados, costumes anticristãos, procedimentos equivocados. Ela poderá mais tarde, juntamente com Elisandro, reclamar? Hein, irmãos? Lógico que não, irmão. Então é isso que eu quero que vocês compreendam. Se nós não tivermos debaixo do verdadeiro evangelho, como poderemos ser discípulos do Senhor? Como? Como é que nós poderemos guardar se nós não estivermos debaixo do verdadeiro evangelho? Como? Por que é que vocês acham que houve a reforma protestante? Os homens de Deus começaram a estudar as Escrituras. Os homens de Deus disseram, tudo isso que é ensinado não é bíblico. Então começaram a ensinar. Olha, esses costumes aqui que se tem, não é bíblico, não está na Escritura. E foi assim que teve a reforma protestante. Mas já imaginaram, irmão, se aqueles homens de Deus tivessem dito, besteira, deixa como está. O que é que eles iriam guardar? Intercessão por morto, purgatório, vela e todas as sortes de coisa que tinha. Estão compreendendo, irmãos? Então veja só. Disseram os judeus, agora estamos certos que tens demônio. Abraão morreu, também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, também os profetas morreram, quem pois te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é, quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus.
Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. E por que é que Jesus pode dizer que conhecia o Pai? Porque Jesus vai dizer o que, irmão? Lá no verso 29, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O que Jesus falava, Jesus tinha ouvido da parte do Pai. Não é? Não é, irmãos? O verso 38, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Não é, irmãos? (verso 55, né? Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Está vendo? Aí você diz, eu conheço Jesus, eu amo Jesus. Como se tu não guarda os mandamentos dele? Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Aí foi que eles pipocaram de raiva. Eles disseram, peraí, tu não tens 50 anos, tu viste Abraão? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ao Senhor vai dizer, eu sou Deus. Entendeu? Aí eles pegam pedra para atirar no Senhor, mas como eles não podiam matar o Senhor Jesus, né? Porque não tinha chegado o tempo, aí Jesus, não é? Se oculta e sai do templo. Estão compreendendo, irmãos? Estão compreendendo, irmãos? Aqui, irmão, está a resposta, sabe? E também incentivo, irmão. Pregue. Viva o Evangelho. Procure conhecer a palavra de Deus. Peça graça a Deus. Nas suas orações, tem dificuldade em obedecer certa questão na palavra de Deus? Confesse, ó. Senhor, eu tenho dificuldade aqui, ó. Me ajuda. Vai ao trono da graça para achar misericórdia em ocasião oportuna. Ninguém quer glorificado, não, irmão. Todo mundo que tem pecado. Mas a diferença de viver uma vida pecaminosa, desobediente a Deus, e viver uma vida de reconhecimento que nós precisamos da graça de Deus é muito grande, viu? Procura conhecer a Deus, estudar a Escritura e obedece a Deus, irmãos. O Senhor mandou que nós pregássemos o Evangelho. E aí não tem desculpa não, viu? Usa teus talentos para a glória de Deus. Olha, eu particularmente acho o trabalho que as irmãs da SAF estão fazendo, que a irmã Solange faz, né, naqueles áudios, entendeu? Eu acho que vocês mulheres deveriam disponibilizar isso para outras mulheres ímpias. Quem sabe Deus nos chama. Ó, irmão, não tem desculpa. Não tem desculpa. Ah, pastor, mas ninguém vai vir. Desde quando é obrigação nossa converter? A obrigação nossa é pregar. É o trabalho da Santíssima Trindade. O Senhor Jesus chamando, revelando o Pai a quem Ele quiser, Mateus 11. O Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A quem? Quem o Pai deu a Jesus. Pois é. Não tem não, irmão, não tem não. Então, porque sabe qual é o problema? A senhora falar uma verdade. Ah, eu não vou fazer porque eu não vou me dispor contra fulano e tal. Beleza. Aí tu está se dispondo com Deus. É isso que eu digo, irmão. A gente tem uns conceitos meio equivocados, né? Porque eu digo, às vezes o cara, eu não vou me dispor com fulano de tal, não vou mandar isso para ele, mas tu prefere ser chamado de servo mau e infiel dentro de Jesus. Beleza. Aí você, ó, bate os pés e já era. Minha obrigação eu fiz. Bora obedecer o Senhor, irmãos, tá? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te rogamos em nome do Teu Filho, que o Senhor aplique a Tua palavra, Deus, em nossos corações, que nós possamos, ó Pai, guardar a Tua palavra, Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós, às vezes, ó Deus, endurecemos o nosso coração, conforme Hebreus 4, Hebreus 3 nos fala. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Ajuda-nos, ó Pai.
Ajuda-nos a guardar a tua palavra, a perseverar na fé. Nos protege de todo o mal, nos leva para casa debaixo da tua poderosa e santa mão. Abençoa, Pai, a reunião das tuas servas na SAFA, aqui na congregação de Arthur, quinta-feira. Abençoa também, Pai, a reunião de oração e doutrina, amanhã lá em Prazer, em Camaragibe. Abençoa, Pai, teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai.